Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos e bem-vindas à aula 9 da revisão de Química para o Enem 2018. Hoje a gente vai conversar sobre a radioatividade. A radioatividade é o estudo dos fenômenos atômico-nucleares que ocorrem com a liberação de energia na forma de radiação. Essa radiação ela pode ser dividida em três outras formas de radiação, que são radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Perceba que dessas formas de radiação alfa e beta são partículas, enquanto que gama são apenas ondas eletromagnéticas. Então, um elemento cujo núcleo é instável, ele se transforma em outro elemento cujo núcleo é mais estável, liberando essas formas de radiação. O elemento de origem ele vai ser chamado de núcleo pai, o elemento originado ele vai ser chamado de núcleo filho. Olha que bonitinho! Submetendo um feixe radioativo a um campo magnético, percebe-se que esse feixe radioativo ele é dividido em três outros feixes, cada feixe relativo a uma dessas formas de radiação. Então, aquele que é desviado para o lado negativo é a radiação alfa, enquanto que aquele que é desviado para o lado positivo é a radiação beta. Logo, a radiação alfa ela é positiva, enquanto que a radiação beta é o quê? Negativa. Alfa positiva, beta negativa. Alfa positiva, beta negativa. Tá claro? Radiação gama ela passa sem sofrer desvio. São apenas ondas eletromagnéticas. É fundamental conhecermos características dessas partículas. Vamos iniciar com as partículas alfa. Percebe que as partículas alfa são as mais gordinhas, as mais pesadinhas. Elas são formadas por dois prótons e dois nêutrons, então são semelhantes ao núcleo do elemento químico hélio. Percebe que ela tem uma carga positiva e a massa de 4 unidades de massa atômica. Por ela ser mais gordinha e mais pesadinha, ela é a mais lenta. A sua velocidade é cerca de 10% da velocidade da luz. Elas possuem um menor poder de penetração, mas cuidado, ela tem a maior capacidade de ionização, que é a capacidade de passar por fluidos absorvendo elétrons. Ou seja, a radiação alfa, se ela vier e bater aqui na minha pele, não tem problema nenhum, porque ela não consegue penetrar na minha pele, porque ela tem um baixo poder de penetração, mas eu não posso me alimentar com um elemento radioativo que emite radiação alfa, porque ela tem um poder de toxidez cerca de 20 vezes mais elevado do que as radiações beta e a radiação gama. Por quê? Por causa da sua capacidade de ionização. A radiação beta tem natureza de elétrons, são partículas com massa desprezível e carga negativa. A velocidade da radiação beta é cerca de 90% da velocidade da luz e ela tem um poder de penetração mais elevado do que a radiação alfa. Agora, das três, a radiação gama é aquela que apresenta um maior poder de penetração e a velocidade dela é exatamente a velocidade da luz, é a própria velocidade. Então veja só, esse esquema ele mostra exatamente o poder de penetração. Percebe que a radiação alfa ela pode ser barrada simplesmente por um papel, enquanto que a radiação beta consegue passar por esse papel, mas a radiação beta ela vai ser barrada, por exemplo, em uma folha de alumínio. Enquanto que para barrar a radiação gama tem que ser uma parede de chumbo. Aqueles técnicos que tiram radiografia, percebe que eles ajeitam a pessoa que vai tirar o raio-x e eles saem do local e ficam atrás em uma parede de chumbo para que ele não fique a toda hora em seu ambiente de trabalho levando aquela radiação. Ok? Então o chumbo ele vai funcionar como um isolante radioativo. Vamos falar sobre a representação das entidades radioativas. Uma entidade radioativa você vai representar como o símbolo dela, em cima a massa e embaixo a carga. Por exemplo, radiação alfa, ela tem massa 4 e carga 2+. Radiação beta, ela vai ter massa considerada desprezível 0 e a carga dela vai ser o quê? 1-. Radiação gama, 0 e 0. Por exemplo, um próton, ele tem massa 1 e carga 1+. Por exemplo, um nêutron, ele tem massa 1, carga quanto? 0. Elétron, massa praticamente 0 e carga -1, ou seja, comparável aí a beta. E a pósitron, pósitrons são partículas antibetas, ou seja, massa 0 e carga 1+. Deuteron,
Deutero, você vai ter aí o deutério, né? Carga, a massa 2 e a carga 1, tá? Então, representação das entidades. Agora eu quero te chamar a atenção de um aspecto muito interessante. Toda lógica estudada na cinética química não vale para reações químicas nucleares. Ou seja, os fenômenos nucleares, a atividade de um elemento químico não depende de condições de pressão, temperatura, estado de divisão ou associação com outro elemento. O que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo para você que se você tiver, por exemplo, uma substância radioativa a 100 graus Celsius ou a menos 5 graus Celsius, ela vai ter a mesma atividade. Ou seja, meus queridos, aquelas leizinhas que vocês estudaram para a cinética química não vale para a radioatividade. Tudo bem? Vamos conversar agora sobre as leis da radioatividade. Primeira e segunda lei de Soddy. O que afirma? A primeira lei de Soddy afirma que quando um radionuclídeo emite uma partícula alfa, se transforma em um novo elemento, cuja massa diminui de 4 unidades e o número atômico diminui de 2 unidades. Perceba, por exemplo, aí, ó, o urânio se transformando aí no tório, não é? O urânio de massa quanto? 238 vai se transformar no tório de massa 234, ou seja, a massa vai diminuir de 4 unidades. Enquanto que o número atômico do urânio é 92, emitir uma partícula alfa foi se transformar no elemento tório, cujo número atômico vai ser o quê? 9. Então, diminui a massa de 4 unidades e o número atômico diminui também de 2 unidades. A segunda lei de Soddy, com relação à emissão beta, afirma que quando um radionuclídeo emite uma partícula beta, a sua massa permanece constante e o número atômico aumenta de 1 unidade. Como é que pode, meus amigos, a massa permanecer constante e o número atômico aumentar de 1 unidade? Perceba aí o césio 137. O césio 137, ao se transformar no bário, a massa permanece constante. Ou seja, ao emitir uma partícula beta, seu número atômico está aumentando de 1 unidade. Como é que pode, meus queridos? Como é que pode alguém emitir uma partícula beta e a massa permanecer constante? Como é que pode alguém emitir uma partícula beta e o número atômico aumentar de 1 unidade? Como é que pode, meus queridos? Isso é explicado, sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Hipótese de Fermi. O que diz a hipótese de Fermi? A hipótese de Fermi afirma que a emissão beta é acompanhada da transformação de um nêutron do núcleo em um próton. Então, se um nêutron se transforma em um próton, justifica a massa permanecer constante, porque a massa de nêutrons é igual à massa de prótons. Agora, quando o nêutron se transforma em um próton, o número atômico aumenta de quê? De 1 unidade. Portanto, a hipótese de Fermi surge para explicar a emissão beta. Tudo bem? Vamos agora à captura eletrônica. Sempre foi uma dúvida minha, professor, um elétron da camada K não pode ser atraído pelo núcleo, não? Pode! Esse fenômeno é chamado de captura eletrônica. E quando um elétron é absorvido pelo núcleo, quem é do núcleo que vai absorver esse elétron? Raciocinem comigo. Sendo o elétron negativo, no núcleo tem quem? Prótons e nêutrons. Quem é que vai atrair o elétron? O próton. Mas quando o elétron se junta com o próton, o que vai formar? O que vai formar? O nêutron. Ou seja, quando o núcleo absorve um elétron, um próton do núcleo se transforma em um nêutron. Ou seja, a captura eletrônica é como se fosse o contrário da emissão beta. Por quê? Na captura eletrônica, quando uma espécie absorve um elétron, um próton do núcleo se transforma em um nêutron, ou seja, se transforma em um elemento cujo número atômico diminui de 1 unidade. Já a beta, como a gente viu agorinha, quando um radionuclídeo emite uma partícula beta, se transforma em um elemento químico cujo número atômico aumenta 1 unidade. Ou seja, beta aumenta 1 unidade. Captura eletrônica diminui 1 unidade, o número atômico. Tudo bem? Agora, meus amigos, vamos conversar sobre um tema importantíssimo que consiste na diferenciação entre a fissão nuclear e a fusão nuclear. A fissão nuclear é a transformação de núcleos grandes em núcleos pequenos, com intensa liberação de energia. Geralmente é acompanhada do choque de um nêutron nesse átomo grandão. Esse átomo grande, ele se parte em átomos menores, liberando mais nêutrons e energia. Esses novos nêutrons, eles vão encontrar outros átomos maiores e aí tem-se uma reação em cadeia. Se a questão falar
em usina termoelétrica, está falando em fissão nuclear. As bombas de Hiroshima e Nagasaki. Percebe que a energia envolvida é medida em quiloton. Ou seja, uma bomba de 20 quilotons corresponde a quê? Corresponde a uma bomba com poder de destruição de 20.000 toneladas de dinamite. Cerca de 700 gramas de combustível físsil liberou tanta energia que conseguiu matar cerca de 240 e tantos mil japoneses. A fusão nuclear já é o contrário, é quando átomos pequenos se fundem formando átomos maiores. É, por exemplo, a energia solar, onde átomos de hidrogênio se fundem formando átomos de hélio. Perceba que aí a energia é muito maior. A energia aí é medida em megatons, ou seja, milhões de toneladas de dinamite, por exemplo. Então, por exemplo, a bomba de hidrogênio é muito mais potente do que uma bomba de fissão. Tudo bem? A partir de agora, a gente vai conversar sobre energia de empacotamento dos núcleons, o cinturão de estabilidade, utilizações pacíficas da radioatividade, período de meia-vida ou semidesintegração, ao final a resolução de 6 questõezinhas. Para isso eu vou ter que ir para a canetinha, tá certo? Para conversar aspectos mais específicos. Tudo bem? Vamos comigo? Se você ainda não é inscrito nesse canal, o que é que está esperando? Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe os vídeos, convide seus amigos, suas amigas, sua avó, seu namorado, sua namorada. Venha fazer parte desse movimento e fazer com que esse canal cresça e possa levar um ensino de química de qualidade para os 4 cantos do mundo. E não esqueça, você é show! Vamos lá, vamos entender esse termo aqui de energia de empacotamento. Imagine você que temos aqui, ó, 2 prótons e 2 nêutrons afastados, certo? 2 prótons e 2 nêutrons afastados. Esses prótons e esses nêutrons, eles vão se unir formando o núcleo. Então eles se unem aqui, ó, formando o núcleo atômico. Logo eles são chamados de núcleons. Então, os núcleos se unem formando o núcleo atômico. Então, percebe que formou aqui o núcleo atômico do elemento hélio. Meus queridos, vejam só, se a gente conseguisse medir a massa dessas espécies aqui na balança, teríamos o seguinte, ó, a massa antes e a massa depois nos pratinhos de uma balança. Meus queridos, vejam só, teríamos o seguinte, teríamos que aqui, ó, sendo a balança, significa dizer que a massa antes, ela é maior do que a massa depois. Ou seja, essa massa antes aqui, ó, ela está maior do que a massa depois. Isso diz para mim e para você o seguinte, que esse processo, ele é acompanhado com a perda de massa. Ou seja, por incrível que pareça, quando os núcleons formam um núcleo, há uma perda de massa. Sendo que a gente tem uma relação aqui, ó, a relação do nosso finado Einstein diz o seguinte, que é uma relação entre massa e energia, ou seja, ΔE é igual a ΔM multiplicado por C ao quadrado. Ou seja, esta variação de massa desencadeia também uma variação de quê? Uma variação de energia. Ou seja, quanto maior a variação da massa, vamos ter também aqui, ó, uma variação da energia. E aí o que acontece? Se variar a energia, quanto maior aqui, ó, a variação de energia, isso significa em uma perda de energia. E aí, perdendo energia, o núcleo estável, quanto maior a perda dessa energia, maior a estabilidade desse núcleo. E aí, meus queridos, quem é o elemento que tem, então, a maior energia de empacotamento? Essa energia aqui, ó, ela vai ser chamada de energia de quê? De empacotamento. E qual é o elemento que possui a maior energia de empacotamento? É o ferro. Ferro de massa 56. Sabe o que é que isso diz pra gente? Isso diz pra gente que átomos cujas massas são menores do que o ferro 56 vai tender a ocorrer com eles o quê?
a fusão, para eles um dia se transformarem no ferro. Enquanto que átomos maiores do que 56, os pesadões, vai ocorrer com ele o quê? A fissão. Então esse gráfico de energia de empacotamento serve para a gente entender, tudo bem, se a gente sabe que existe a fusão nuclear e a fissão nuclear, a gente entender com quais elementos vai ocorrer a fissão e com quais elementos vai ocorrer a fusão nuclear, tá certo? O divisor de águas vai ser quem? Vai ser o ferro 56. Elementos cuja massa são maiores do que 56, vai tender a ocorrer com ele a fissão. Elementos cuja massa são menores do que 56, vai tender a ocorrer com eles reações de fusão. Entendeu para que serve o estudo da energia de empacotamento? Bem interessante, não é? Outro fator interessante aqui é o cinturão de estabilidade. Percebe que o cinturão de estabilidade traz para a gente o quê? Uma zona. Aqui, ó, nesse caso, é a zona de estabilidade. Ou seja, os isótopos que caírem nessa zona vão ser isótopos estáveis em termos de radioatividade. E essa zona é chamada de cinturão ou zona de estabilidade. Percebe que aqui traz um gráfico onde aqui, ó, é o número de nêutrons e aqui é o número de prótons. Ou seja, um elemento que esteja aqui, por exemplo, ó, ele vai ter uma quantidade de nêutrons grande e uma quantidade de prótons pequena. Então, vai ser uma espécie instável. Para ele sair daqui e ir para onde? Ir para a zona, ele vai ter que diminuir a quantidade de nêutrons. Então, isótopos que estão acima do cinturão de estabilidade, eles vão ter que diminuir a quantidade de nêutrons para tornarem-se estáveis. E o que ocorre com esses isótopos? Ocorre, ó, a emissão, tá? Emissão de nêutrons. Vai ocorrer fenômenos de emissão dos nêutrons, ejeção de nêutrons, tudo bem? E também o que? Também emissão beta. Emissão beta, porque conversamos que na emissão beta um nêutron se transforma em um próton. Agora, isótopos que estão aqui abaixo da zona de estabilidade, eles têm uma quantidade aqui, ó, de prótons muito grande. Eles vão ter que diminuir essa quantidade de prótons. E aí, meus amigos, o que vai acontecer com eles aqui, ó? Eles vão fazer emissão, olha lá, ó, emissão de pósitrons. Emissão de pósitrons. Ou eles vão fazer fenômenos de captura K. Porque na captura K, o que acontece? Acontece que um elétron ele se choca com um próton e um próton se transforma em um nêutron. Aí você pergunta, e radiação alfa? Radiação alfa geralmente vai ocorrer com elementos mais pesados aqui, ó, com o número atômico maior ou igual a 84. Tudo bem? É o que vai ocorrer aqui, emissão alfa com elementos mais pesados. Ou seja, caiu uma questãozinha de cinturão de estabilidade. Acima do cinturão de estabilidade é o que? Emissão de nêutrons e emissão beta. Abaixo do cinturão de estabilidade é o que? Emissão de pósitrons de captura K. Tudo bem? Então esse cinturãozinho serve para a gente saber o que vai acontecer com determinados radioisótopos. Tudo bem? Meus amigos, período de meia-vida ou semidesintegração é um tema que vem caindo muito no Enem. O que é período de meia-vida ou semidesintegração? É o tempo necessário para a amostra se reduzir à metade. Então, ó, tempo necessário para a amostra se reduzir à metade. Se reduzir à metade da massa inicial. Tudo bem? Então veja só, imagine você que tenhamos um elemento radioativo aqui simbolizado por essas bolinhas. Tudo bem? E esse elemento aqui sendo radioativo, ele vai emitir radiação, certo? Veja só, eu vou dizer que eu tenho aqui uma certa massa, que eu vou chamar essa massa de uma massa inicial. Meus queridos, passado aqui um período de meia-vida, você vai ter aqui, ó, uma quantidade um pouco menor desse radioisótopo. Ou seja, se passou exatamente aqui um período de meia-vida, T1,5, significa dizer que a massa agora foi reduzida à metade da massa inicial, né? Ou seja, temos a massa inicial sobre o quê? Sobre 2. Beleza? Passados, então, um outro período de meia-vida, por exemplo, imagina agora
vamos atribuir valores. Imagina que esse período de meia-vida é de 30 anos. Então, por exemplo, aqui, ó, com 30 anos, a amostra radioativa foi para a metade. Com mais 30 anos, ou seja, 60 anos depois, eu não vou ter mais a metade do que eu tinha lá no início, eu vou ter a metade da metade. Ou seja, M0 sobre 4. Percebe? Ou seja, a cada período de meia-vida a amostra vai se reduzindo a metade do que você tinha. Agora vai dar o quê? M0 sobre o quê? Boa! Quem disse M0 sobre 8 acertou, né? Agora você vai ter a metade da metade da metade da metade. Tudo bem? Vai sobrar bem pouquinho. Próximo vai ser o quê? Vai ser M0 sobre o quê? M0. Eita, deixa eu fazer aqui para manter o padrão de preto, né? M0 sobre 16, né? Porque sobrou aqui bem pouquinho. Tudo bem? Perceba o seguinte, ó, perceba que a cada 30 anos, sendo o período de meia-vida de 30 anos, estou só dando um exemplo, né? Cada radioisótopo tem o seu período de meia-vida. A cada 30 anos você passa a ter metade da metade da metade da metade. Tudo bem? Você pode fazer essa questão, e assim vai, não termina por aqui não, viu? Você pode fazer essa questão também por porcentagem aqui, ó. No início a gente tinha 100%, com um período de meia-vida, ou seja, passou a ser o quê? 50%. Com outro período de meia-vida passa a ser o quê? 25%. Com outro período de meia-vida passa a ser o quê? 12,5%. Com outro período de meia-vida passa a ser o quê? 6,25%. E por aí vai. Tá certo? Perceba que dá para você fazer essas questões do Enem, geralmente, nesse raciocínio. Mas se você quiser, você vai fazer também por fórmula. Como assim? Veja só. Com um período de meia-vida, a massa final foi a massa inicial sobre 2. Com 2 períodos de meia-vida, a massa final é a massa inicial sobre 4. E 4 é o quê? 4 é 2 ao quadrado, não é não? Vamos lá. Com 3 períodos de meia-vida, a massa final é a massa inicial sobre o quê? 2 sobre 8, né? 8 é o quê? 2 a terceira. Aqui 16 é o quê? 2 a quarta. O que é que você chega à conclusão? Que a massa final é igual a massa inicial sobre o quê? 2 elevado a x. É uma formulazinha que você pode usar. Onde x é o número de períodos de meia-vida, tá? É o número de períodos. É o número de períodos de meia-vida, tá? Aqui é a massa final e aqui é a massa inicial. Tudo bem? E o tempo total? O tempo total. O tempo total é o período de meia-vida multiplicado pelo número de período de meia-vida. Ou seja, esse x aqui, ó, é o número de período de meia-vida é igual a esse x aqui. Por exemplo, qual o tempo total para a amostra radioativa se reduzir a 1/4 da amostra inicial? Tempo total, ó, vão ser 2 períodos de meia-vida. Ou seja, aqui nesse caso seria 30 vezes 2 períodos de meia-vida. Nesse caso aqui seria 60 anos, não? Então esse tempo total, ó, é o período de meia-vida multiplicado aqui pelo número de períodos de meia-vida. Tudo bem? Percebe que graficamente questões trazem também isso aqui, ó. Vou tentar novamente aqui, tá? Graficamente, você vai ter gráficos da seguinte forma. Gráfico de uma certa quantidade aqui no intervalo de tempo. Então, por exemplo, no instante de tempo inicial, vamos ter aqui, ó, M0. Passado um período de meia-vida, vamos para a metade aqui, ó, M0 sobre 2. Então temos um pontinho aqui, ó. Vixe Maria do céu. Não é não? Agora, com outro período de meia-vida, temos o quê? Metade, ó, que vai ser M0 sobre 4. Então vai dar aqui, ó, um outro pontinho aqui, ó. Com outro período de meia-vida, metade da metade da metade. Olha lá, ó. Pá. Com outro período de meia-vida, pá. Aí você constrói aqui uma curva do decaimento radioativo aqui, ó.
Ui, eita bexiga. Uma curva, perdão meus amigos, eu tenho que treinar um pouquinho mais aqui essa escrita, que o negócio está complicado aqui, viu? Então veja só, você vai ter uma curva do decaimento radioativo. Então a questão pode ser uma questãozinha gráfica. Então nessa questão gráfica aqui, vamos ter M0 sobre 4 aqui, M0 sobre 16, ela tem um decrescimento exponencial. Tudo bem? Como é que você acha o período de meia-vida? Você pega logo M0 e a metade de M0, ó. Então você alonga aqui, desceu, aqui teria o valor do período de meia-vida. Tudo bem? Então fica aqui, ó, período de meia-vida ou semidesintegração, o tempo necessário para a amostra radioativa se reduzir à metade. Isso aqui é muito utilizado na datação, né? Muito utilizado na datação por carbono 14. Como assim, meus queridos? Vejam só, os animais aqui, ó, as plantas também, tem uma quantidade de carbono 14 constante. Por quê? Porque as plantas, por exemplo, elas fazem o processo da fotossíntese, então elas absorvem gás carbônico. Não é não? E no gás carbônico, na molécula do gás carbônico, tem também o carbono 14, que ele é radioativo. Ou seja, o carbono 14, ele vem aqui, ó, para a constituição da celulose. Carbono 14, ele vem para as gramas aqui, ó, e ele é radioativo. Esse animal, ele come o quê? A grama aqui, que tem a celulose, e o carbono 14 passa para ele. Ou seja, todos os seres vivos têm uma quantidade de carbono 14 conhecida, definida. Sendo que o carbono 14, ele também é o quê? Ele também se decompõe, não é não? Mas a gente não está se alimentando, ele vai se decompondo e a gente está se alimentando. Ou seja, a gente tem uma quantidade de carbono 14 harmônica aqui, né? Porque a gente vai absorvendo e vai liberando. Vai liberando e vai absorvendo. Agora, veja só, um fóssil que morreu há muito tempo, ele não está absorvendo. Ele só está o quê? Ele só está liberando. Percebe que não tem nada entrando. Só está o quê? Só está liberando. Ou seja, a quantidade de carbono 14 dele vai ser menor do que a da gente. A da gente a gente vai dizer que é o quê? Da gente, ou de um ser vivo aqui, a gente vai dizer que é M0. A deles é o quê? Massa final. Temos que o quê? Massa final é igual massa inicial sobre 2 elevado a x. A gente vai achar esse x, que é o número de período de meia-vida. E aí o que é que a gente tem? A gente já tem o período de meia-vida do carbono, então a gente acha o tempo total. O tempo total vai ser o número de período de meia-vida vezes multiplicado pelo o período de meia-vida do carbono. Então a gente consegue achar aqui, ó, quanto tempo o cara morreu. Tudo bem? Isso é chamada datação por carbono 14. Olha aqui, ó. Olha aqui a Rogéria aqui, ó, essa múmiazinha. Já morreu há um tempão aqui. Dá pra gente achar há quanto tempo ela faleceu fazendo a datação por carbono 14. Tudo bem? Tema muito que cai muito aí nas abordagens do Enem e de outras provas. Meus queridos, deixa eu passar agora sobre alguns usos pacíficos aqui da radioatividade. Por exemplo, na radiologia, tomografia, ressonância magnética, radioterapia, tratamento do câncer. Não é não? Percebe que são os usos pacíficos da radiação. Por exemplo, na agricultura, percebe que essas sementes aqui tratadas com raios gama, os raios gamas passam, matam as bactérias. E aí, ó, essa planta, ela vai ficar uma planta mais forte. Olha lá, vamos ter uma maior produção, uma planta mais resistente e uma produção mais rápida. Não é não? Então, ó, trazendo benefícios para o agricultor e você vai ter uma maior produção agrícola. Então, percebe que a radiação para fins pacíficos, por exemplo, a radiação tratando aqui uma cebola, tudo bem? Depois de meses, uma cebola que foi tratada com raio gama, não há brotação, não há enraizamento, não apodrece. Uma cebola que não foi irradiada aqui, ó, mais ou menos o mesmo, olha o bichinho como tá certo? Então percebe que a radiação utilizada aí para fins de uso da agricultura e consumo de alimentos. Aqui é para a gente conversar sobre a produção da energia elétrica a partir das reações nucleares. Percebe que aqui, ó, é o reator nuclear, é o local onde vai ocorrer as reações nucleares. Essa reação nuclear vai liberar o quê? Energia. Essa energia vai
aquecer a água passa de líquido para o quê? Vapor. Esses vapores vão vir por aqui e vão gerar o quê? Eles vão girar a turbina acoplada a um gerador, a transformação da energia do movimento em energia elétrica. E aí veja só, esses vapores eles vão ser resfriados aqui, ó, no condensador. E aí esses vapores voltam para cá, novamente eles são aquecidos e aí você tem um circuito aqui, ó, contínuo. Tudo bem? Percebe que geralmente essas usinas, que a gente chama de termonucleares, elas têm que ter em um local que tem uma grande quantidade de água de resfriamento, né? Por isso que muitas vezes elas são feitas em regiões onde tem lagos, grandes lagos, oceanos. Tudo bem? Então a produção da energia a partir da energia térmica liberada nas reações nucleares. Percebe que nesse reator aqui, ó, o que vai barrar essa reação são as barras de carbono grafite aqui, ó. Quando você quiser cessar um pouco, você tem que fazer as barras de carbono grafite descerem e barrarem o choque dos nêutrons com os átomos grandes daquela reaçãozinha em cadeia que a gente já conversou. Tudo bem? E aí veja só, aqui a gente trata do ciclo do combustível nuclear. Então tudo começa aqui, ó, na mineração, onde obtém-se aqui óxido com urânio. Agora, existe urânio 235 e urânio 237. O importante aqui, ó, o mais leve é o urânio 235. Esse óxido aqui, ó, o que é que se precisa fazer? Precisa-se diminuir a concentração do 237 e aumentar a concentração do 235, que esse aqui é o importante. Tudo bem? Isso significa enriquecer o urânio. É o enriquecimento isotópico. Eles são isótopos do urânio. Então ele vai passar pelo enriquecimento isotópico. Como é isso? Conversão deles em gases, um óxido vai se transformar em gás aqui, ó, né? Então, ó, enriquecimento isotópico. Se eles são gasosos agora, bota eles para correrem. Aí, ó, o urânio 235, como ele é mais rápido do que o urânio 237, por quê? Porque ele é mais leve, a gente bota eles para correrem, né? Eles vão correndo. E aí, você fecha a porta praticamente. E aí você vai ter uma maior quantidade de 235. Isso é o enriquecimento isotópico. Depois você retransforma ele aqui, ó, em óxidos, né? Formam-se as pastilhas e aí o elemento combustível é fabricado, as barras de urânio, para colocar aqui naquele reator nuclear. Tudo bem? Esse é o ciclo do combustível nuclear, enriquecimento do urânio. Vamos para as questões? Questão 1 do Enem 2012 diz o seguinte: a falta de conhecimento em relação ao que vem a ser um material radioativo e quais os efeitos, consequências e usos da radiação pode gerar o medo e a tomada de decisões equivocadas, como apresentado no exemplo a seguir. Uma companhia aérea negou-se a transportar material médico por exportar um certificado de esterilização por irradiação. Meus queridos, ele foi esterilizado pela irradiação. Ou seja, você tem raios gama ou raios X que passaram por essa amostra e esterilizaram, mataram as bactérias. E a empresa não quis levar. Aí, ó, a decisão tomada é equivocada, pois o material é incapaz de acumular radiação, não se tornando radioativo por ser irradiado. É claro, pessoal. Se você for comer uma maçã que passou radiação nela, a radiação não fica não, a radiação passa. Então não há problema nenhum. Resposta da questão, letra A. Vamos para o próximo. Questão que traz aqui, Enem 2009, ele traz aqui um gráfico do cinturão de estabilidade. Diz o seguinte: os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons, sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa. Note-se que a maioria dos núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma proporção. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons, olá, em função da quantidade de prótons para os núcleos estáveis conhecidos. O antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons. Ele vai estar aqui, então, ó, 50 prótons. E possui vários isótopos, átomos que só diferem pelo número de nêutrons. De acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem entre 12 e 24 nêutrons. Então a questão fica interpretativa, né? Mas ela fica bem fácil. É você pegar o antimônio aqui, ó, e ver quais são os isótopos estáveis. Eu sei que não está muito bom o gráfico para ver não, mas veja só. No original você percebe que aqui, ó, vai ter o primeiro ponto. Esse primeiro ponto traz aqui, ó, um pouco além de 60. Ele traz um número de nêutrons igual
a 62. E o último ponto, quando você vai acompanhando aqui, ó, ele traz algo aqui que para a gente dá um número de nêutrons igual a 64. Percebe que esses caras aqui todinhos estão no cinturão de estabilidade, são os estáveis, né? E não é número de nêutrons. E qual é o número de prótons deles? 50. Então eles se compreendem entre o quê? Olha lá, de acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem quantos nêutrons a mais? Ele vai ter 50 prótons, né? Então 64, perdão, aqui é 74, tá? Então aqui, ó, 74 menos 50, que é o número de prótons, dá 24. 62 menos 50 dá um total de 12. Então, resposta correta, letra D. Entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons. Tudo bem? Questãozinha envolvendo cinturão de estabilidade. Só relembrando em cima do cinturão de estabilidade, o que é em cima do cinturão de estabilidade? Aqui em cima vai ser emissão de nêutrons, né? Emissão de nêutrons ou emissão beta. Aqui vai ser a captura K, ou vai ser aqui emissão de positrons. Tá claro que é anti-beta. Vamos embora? Adiante. Radioisótopos são frequentemente utilizados em diagnósticos por imagem. Um exemplo é a aplicação de iodo 131 para detectar possíveis problemas associados à glândula tireoide. Para o exame, o paciente incorpora o isótopo radioativo pela ingestão de iodeto de potássio, o qual se concentrará na região a ser analisada. Um detector de radiação varre a reação e um computador constrói a imagem que irá auxiliar o diagnóstico. Perfeito. O radioisótopo em questão apresenta um tempo de meia-vida igual a 8 minutos e emite radiação gama. Ó. Então ele deu período de meia-vida aqui, ó, de 8 minutos e emite a radiação gama. Vamos relembrar como é a radiação gama. Olha lá, só ondas eletromagnéticas e partículas beta. Partículas beta aqui, ó, beta 0 e -1. Vamos lá. No decaimento radioativo do iodo 131 tem-se a produção de partículas subatômicas de carga positiva. Pé, falso. A partícula tem carga o quê? Negativa. B. Possibilidade de sua aplicação na datação de fósseis. Pé, falso. Por quê? Porque não tem uma quantidade constante. A gente não troca iodo facilmente com a natureza. C. Formação de elemento químico com diferente número de massa. Pé, falso. Primeira lei de Soddy, quando um elemento radioativo se transforma aqui em outro elemento por emissão de partícula beta -1, o que vai acontecer? A vai se transformar em B. Por exemplo, se aqui é X, continua a mesma massa X. O número atômico é Z, aumenta de 1 unidade o número atômico, mas a massa permanece a mesma. Ele disse que era diferente o número de massa. D. Emissão de radiação que necessita de um meio material para se propagar. Falso. Emissão gama, meus queridos, se propaga no vácuo, pode se propagar no vácuo, então isso é falso. E a letra A é redução de sua massa a 1/4 da massa inicial em menos de meia hora. Isso, meus queridos, porque veja só, se é uma massa inicial, certo? Com 8 minutos vai ser o quê? Massa inicial sobre 2. Com mais 8 minutos, massa inicial sobre 4. Ou seja, isso aqui corresponde a 1/4. Não é não? Agora durou o quê? 8 minutos. Com 8 minutos, durou um total de 16 minutos. Então ele diz aqui, redução de sua massa a 1/4 da massa inicial em menos de meia hora. Então 16 minutos é menos de meia hora. Então a resposta, letra E. Tudo bem? Bora embora? 94. Diz assim, ó, 2015, né? Questão 4, perdão, 2015. A bomba reduz nêutrons e neutrinos. A bomba reduz nêutrons, tem que ser nêutrons e neutrinos, e abana-se com um leque da reação em cadeia. Isso é uma poesia. Ele diz assim, ó, nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia. Por quê? Porque, letra A, fissão do urânio 235 ocorre com grande liberação? Não, meus amigos, ela é dita em cadeia por quê? Porque a gente tem um átomo grande que leva uma lapada de um nêutron aqui, ó, pá! E ele se transforma em átomos o quê? Pequenos, né? Ou menores aqui, um pouco menores,
com liberação de quê? De mais nêutrons aqui, ó. Legal? E aí, o que vai acontecer? Esses nêutrons aqui liberados, eles vão encontrar mais átomos grandes, pá, que vão levar essa lapada e vão se transformar em átomos menores com liberação de mais nêutrons, não é não? E aí temos aqui uma reação em cadeia, porque esses nêutrons já vão encontrar aqui, ó, mais outros átomos grandes, não é não? Então, temos aí uma progressão geométrica, uma reação em cadeia e por aí vai. Então, resposta correta, deixa-me ver. Letra, grande quantidade de calor que dá continuidade à reação, com liberação de energia que vai. Letra C, fissão do urânio ocorre com a liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. Resposta da questão, letra C, não é não? É a reação em cadeia. Vamos embora para o próximo? 2016, pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos confirmadas pela técnica do carbono 14. A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido à proporção conhecida de carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos. Decomposição de todo iodo, de todo o carbono presente, não decompõe não, todo carbono 12 não, carbono 12 não, então falso. Fixação maior, né, de carbono 14 nos tecidos, não, depois que morre não fixa mais nada. Emissão de carbono 12 pelos tecidos, não, é emitido carbono 14, falso. Transformação de carbono 12 e carbono 14, falso. Resposta então, letra A. Proporção conhecida entre carbono 14 e 12 na atmosfera ao longo dos anos. Se você sabe como o que tem na atmosfera, sabe o que tem na gente, dá para você fazer a relação, não é não? E fazer a datação. A saideira, a última questão, diz assim, ó. Glicose marcada com nuclídeos de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro por meio da tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono 11 gera um pósitron com tempo de meia-vida igual a 20,4 minutos, de acordo com a equação da reação nuclear abaixo. A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meias-vidas. Então, ó, ele dá o tempo de aquisição, diz que é de 5 meias-vidas. Considerando que o medicamento contém 1 grama do carbono 11, qual a massa em miligramas do nuclídeo restante após a aquisição da imagem? Meus queridos, aqui a gente vai fazer a questão assim, ó, ele cai em miligramas, né? Então no início eu tenho o quê? 1 grama, não é não? No início você tem 1 grama. 1 grama que corresponde a quê? A 1000 miligramas. Concorda comigo? Isso é o que a gente tem no início. 1 grama corresponde a 1000 miligramas. O que acontece? A gente vai passar agora pelos processos de decaimento. 5 períodos de meia-vida. Então tá fácil, né? Não preciso fazer por fórmula não. Aqui, ó, com o período de meia-vida vai para quê? Vai para 500 miligramas. Com outro período de meia-vida vai para quanto? 250 miligramas. Com mais outro período de meia-vida foi para quanto? 125 miligramas. Com outro período de meia-vida foi para quanto? Vou subir aqui. Foi para 62,5 miligramas. E com mais outro período de meia-vida foi para quanto? Foi para 31,25 miligramas. Não é não? Então, aproximadamente 31,3, resposta da questão. Poderia fazer por fórmula? Poderia, mas essa aqui foi mais tranquila você fazer aí pelo decaimento. Quantos decaimentos aqui, ó? Olha lá, olha os decaimentos. 1, 2, cadê? Não, aqui. 1, 2, 3, 4, os 5 períodos de minha vida. Resposta final. Tá certo? Meus queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Revisamos aí os aspectos da radioatividade. É claro que a parte quantitativa da radioatividade em provas mais avançadas tem outras discussões, mas a princípio não são pertinentes para
o Enem ainda não. Tudo bem? Embora o Enem esteja ficando cada vez mais específico, mas ainda não é a aposta para o Enem não, tá? Então, esses são os conteúdos mais importantes aí da radioatividade para você levar para o Enem. Espero que você tenha gostado. E aí estamos na aula 9, próxima aula, aula 10. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, convidar sua mãe, seu pai, seu filho, sua sobrinha, todo mundo para se inscrever no canal e fazer com que esse canal cresça e a gente consiga divulgar cada vez mais o ensino da química de qualidade. E não esqueça, você é show!